Deixa eu esperar vocês entrarem. Oi! Olá! Olá, Denis, seu sumido. Quando você tiver um tempo, me dá um oi lá no WhatsApp. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui firme e forte na maratona de lives. Hoje sim, vocês terão que aturar somente eu aqui. Por quê, gente? Porque quem tá aprovado vai fazer o quê sábado? Vai viver a vida. E a gente que ainda não está tem que estar aqui ralando. É isso. Mas eu sei que vocês vão me aturar por 1 hora. Prometo que não iria ultrapassar de 50 minutos. Coisa rápida, coisa rápida. Manda um oi pra Study Team. É isso? Um beijo pra você. Temos aqui, ó. Mandei um oi pra ela, gente. Study.team. Futura gente da PF, Vanei, todo mundo entrando. E aí, gente, como é que vocês estão? De onde vocês falam? Me falem qual é o estado de vocês. Estamos aqui, né, em pleno sábado, né? Poderia estar beijando na boca, mas eu estou aqui firme e forte com vocês para falar daqueles assuntos que a gente gosta, tipo o quê? Cronograma. Quase que não saiu, né? Cronograma, falar também sobre mapas mentais, sobre resumos. Vamos dar uma organizada, né, nesse negócio aí que tá desbagunçado. Então, é hoje, pra você que tá sentindo aí que seu estudo tá todo desorganizado, você não sabe nem pra onde vai, nem pra onde vem. Então, bora conversar sobre isso? Temos aqui, ó, Tira Dúvida Direito de São Paulo. Me passa qual escova de dente que você usa, sorriso lindo. Querido, isso aqui foram quase, o quê? 5 anos usando aparelho. Sofrimento, meu amor, sofrimento. É que você tá me conhecendo agora nos dias de glória. Temos aqui a professora Viviane de Fortaleza. Temos o Marcos Mesquita de Brasília. Estou com voz de locutora. Mande agora mesmo o seu recado de amor que eu irei falar aqui ao vivo para o seu crush. Brincadeira, gente. Ou não. Temos aqui, ó, professora Viviane Matos, não consigo bater as metas. Vamos falar sobre isso? Vamos. Temos aqui o Lealdo de Sergipe. Temos Peromão de Brasília. Opa, temos aqui a Study Underline Return de Cuiabá. Porque às vezes eu falo um inglês. Às vezes, não é toda hora. Então, que bom ter vocês aqui, gente. Fico muito feliz. Temos a Laine Santana de Aracaju, a Janaína. Mais 1 minuto aí só para esperar vocês entrarem. A gente vai começar a falar aqui um pouquinho primeiro sobre o cronograma. Depois nós iremos falar um pouco sobre resumos e sobre mapas mentais. Será uma live recheada de dicas, então presta muita atenção. Anota, se possível, pega uma caneta, vai anotando o que eu vou falar, porque pode ser que te ajude bastante. Então, vamos aproveitar esse momento. Temos aqui o Ney de Salvador. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom receber vocês, gente. Muito bom. Temos aqui Guarapari, a Teise. Temos o Aloísio de Fortaleza, Ceará, minha cidade natal. Que lindo. Muito bom, gente. Muito bom. Peraí, deixa só esse avião passar. Voltei. Temos Carol, não sei, do Paraná. Temos Rio Grande do Sul aqui, Tarik, a Lu de Lençóis. Maravilha, gente. Vamos começar? Bora começar? Bora começar? Bora começar. Gente, hoje nós iremos falar sobre cronograma, primeiramente. Uma pergunta que vocês sempre me fazem, Luana, assim, né? Vocês perguntam, Luana, como fazer um cronograma, como organizar os meus estudos? Ou então, assim, Luana, você não vende um cronograma? Então, ou Luana, você não faz o serviço de montar um cronograma? Existem muitos serviços no mercado de outros professores que oferecem esse tipo de produto, montagem do cronograma, etc e tal. Por quê? Porque isso é muito subjetivo, isso é muito pessoal. Cada pessoa
vai ter um cronograma para a sua rotina. Algumas pessoas têm uma rotina fechadinha, trabalham, outras não trabalham, só estudam. Outras pessoas só estudam, né? Outras pessoas dispõem de pouquíssimo tempo, tem filhos, tem marido. Então a gente sempre tem que prestar atenção no primeiro detalhe. Cronograma é algo muito pessoal, muito subjetivo. Então eu vou escrever, eu até botei painel, gente. Hoje aqui a gente tá profissional, né? Muito profissional. Então eu vou virar aqui a tela e eu vou colocar algumas coisas importantes que vocês devem avaliar na hora de construir um cronograma. Ok, eu vou virar pra cá porque a minha mesa está uma bagunça e eu não quero que vocês tomem um susto. Temos participação especial da Nina, super preocupada com a vida, tá nem aí pra nada, né, Nina? Nina, quer nem papo, esse nível aí. Então é isso, gente, nem a cachorra me quer, então vamos lá. Cronograma. Vai ser tipo aula da escola, gente. Cronogramas de estudos. Eu vou colocar aqui o que vocês devem observar na hora de montar o cronograma. Existem algumas hipóteses. Por exemplo, eu sempre falo assim, analise o seu perfil. Essa caneta tá falhando. Deixa eu pegar outra caneta. Como assim, Luana? Você trabalha? Qual é o seu perfil? Vou botar aqui uma pergunta para quem tá chegando. Qual é o seu perfil? Então vamos lá. Você só estuda, né? Vou colocar esse só estuda entre aspas. Você estuda e trabalha? São coisas que você tem que avaliar. E o mais importante, quantas horas você tem livre para estudar? Quantas horas livres para estudar? Né? Você tem que avaliar isso aqui. Então, dependendo das respostas que você dê aqui, você consegue evoluir. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. Eu às vezes paro de ler. Obrigada. Você consegue avaliar aqui o que você pode fazer no seu cronograma de estudos. Outra pergunta importante que você tem que fazer na hora de construir o seu cronograma. Você faz cursinho? Por que isso aqui é importante? E como que é esse cursinho? Ele é vídeo aula? Ou ele é PDF? Então, assim, às vezes a gente acha que, nossa, comprei o cursinho e tá tudo resolvido. Não, você precisa ver se o conteúdo que o cursinho te envia se adequa às suas horas livres. Isso aqui é até uma questão, né, um ponto lógico, mas que às vezes a gente não pensa. Então, por exemplo, se você trabalha e estuda, você tem, vou dar aqui um exemplo. Você tem 2 horas para estudar. 2 horas para estudar. Vamos supor que nessas 2 horas você tem cursinho, você faz cursinho, então você tem que ler ou assistir o videoaula ou PDF. Você tem que avaliar, primeiro, quantas horas dura essa videoaula. Quantas horas dura a videoaula. Que é engraçado que às vezes as pessoas falam assim comigo: nossa, Luana, eu sinto que eu não estou evoluindo, eu não consigo fazer resumos, ou então eu não consigo assistir o cursinho inteiro. Por quê? Porque o cursinho, vamos supor que cada videoaula tem 3 horas de duração. Você tem 2 horas por dia para estudar. Se você assistir 2 horas, já fica com 1 hora pendente para o dia seguinte. Então, não fecha a balança. O seu cronograma precisa ser um cronograma que se adapte à sua realidade. E quando é PDF? PDF. Quantas páginas você consegue ler em 2 horas? Você consegue ler? Letra feia, né? Mas tudo bem. Então, assim, vou voltar aqui pra mim. Esse é um ponto de partida na construção de um cronograma. Você precisa avaliar um pouco da sua realidade. O que acontece na prática? Às vezes a gente não consegue casar as metas
com a nossa realidade. A gente faz metas, a gente estabelece metas que elas ultrapassam o nosso tempo disponível, elas ultrapassam aquilo que a gente efetivamente pode estudar. Então é nessas horas que você começa o quê? Não bato minhas metas, não consigo bater minhas metas, não consigo bater minhas metas. Então quando isso acontece, vai gerando em você o quê? Uma frustração. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou passar, eu não sou digna, eu não vou conseguir, todo mundo consegue passar, menos eu. E aí você entra nesse ciclo de frustração que vai virando uma bola de neve. Tudo por quê? Porque você não soube organizar as suas metas, a sua realidade. Então, não tem problema nenhum, por exemplo, você lê apenas 5 páginas do seu PDF por dia. Não tem problema nenhum você assistir metade da videoaula dentro do seu dia, desde que você tenha consciência que talvez a sua realidade seja uma realidade que vai precisar de mais tempo de estudo em virtude do pouco tempo que você tem todo dia para estudar. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado. Existe um mito no meio dos concursos que, nossa, só passa quem só estuda. É mito. Muita gente que é aprovada, muita gente que está passando também está trabalhando. Já está trabalhando. Então, assim, às vezes a gente imagina um cenário ideal onde você vai estar na sua casa confortável, com todo mundo bancando você e você estudando. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Existem pessoas que até que se planejam para viver isso, fazem economias e tal. Eu tenho casos até na minha família de pessoas que economizaram durante anos para poder dispor de 1, 2 anos apenas estudando para concurso público. Então, se há planejamento para isso, show de bola. Mas na maioria dos casos não existe esse planejamento. Aí o que acontece? A pessoa se sente frustrada. Porque ela fica só estudando e ela não gera renda, né? Ela não está trabalhando. Então ela se culpa por não ter dinheiro. Aí ela começa a se culpar por não estar trabalhando. Aí ela não consegue estudar como ela queria. Aí depois ela se culpa por não estar trabalhando, por não ter dinheiro e também por não estar estudando da forma que ela queria. Então, assim, gera um efeito cascata de frustração, de ingratidão, de tristeza, que quando você vê, você trava, entendeu? Você trava. Então, assim, primeira coisa, gente, para cronograma é você saber qual é a sua realidade. Quantas horas você tem disponível durante a sua semana, durante o seu final de semana, sem abrir mão de cuidados com a sua saúde, sem abrir mão de cuidados com a sua família. Enfim, pensem sobre isso. Então, perguntinhas importantes. Qual é o seu perfil? Você tem tempo só para estudar? Você estuda e trabalha? Quantas horas livres você tem? Isso aqui é o mais importante. Se você faz cursinho, como você pode encaixar o material do cursinho dentro das suas horas livres? Nem todo cursinho oferece um cronograma para você, então você tem que montar. Então você vai caminhando de acordo com a sua realidade. Se você só tem, por exemplo, 2 horas disponíveis por dia, quantas horas dura a videoaula? Em quanto tempo você terminaria? PDF, quantas páginas você consegue ler em 2 horas? Agora, indo para a parte de mapa mental, indo para a parte de resumo, vocês têm alguma pergunta sobre cronograma? Só para poder... Penso que quem trabalha tem que estudar por materiais resumidíssimas e resolver muitas questões. Mas, infelizmente, temos pouca... Exatamente, Abraão. Abraão falou aqui uma realidade, uma verdade. E o que acontece? Eu recebo aqui muitas mensagens de pessoas falando exatamente isso. Luana, eu trabalho. Infelizmente, gente, honestamente, eu não sei. Eu aqui, vou deixar até aqui meu desabafo. O que acontece... em muitos materiais, né, de cursinhos principalmente, que você tem uma realidade que não comporta a leitura de 50 páginas de PDF por dia. Não dá, entendeu? Por mais que você leia, para quem trabalha e estuda, por mais que você leia 50 páginas de um PDF em 2 horas, você não vai absorver aquele conteúdo em 2 horas, não vai. Então, assim, não faz sentido você estudar por um material tão grande sem você resumir esse material de forma que te permita a revisão lá na frente. Então, existe uma cadeia lógica dentro do estudo, né? Imagina o estudo como uma fábrica. Sempre que eu penso nos meus estudos, eu penso numa fábrica, né? Quando eu decidi fazer os meus resumos, né, do jeito que eles são,
Por que eu faço tão bonito? Vou só terminar e te respondo aqui, Jefferson. Por exemplo, por que eu faço os meus mapas tão bonitos? Por que eu faço... Claro que existe uma finalidade de comercializá-los, né? Por conta de vocês, eu capricho mais, eu deixo mais bonitinho. Claro que sim, mas antes mesmo de eu ter vocês, eu já fazia os mapas bem caprichadinho, bem bonitinho. Por quê? Porque eu comecei a pensar, cara, eu tô aqui, tô estudando, tô fazendo os resumos assim, de qualquer jeito. E aí, quando eu ia revisar, eu nem entendi o que eu tinha escrito, eu nem entendia. Eu ficava assim, por que eu escrevi isso aqui? Porque eu fazia tudo muito rápido, porque eu queria velocidade, eu queria terminar aquilo rápido. Então, quando eu via que eu tinha que refazer o resumo, porque eu tinha feito muito mal, eu comecei a pensar, vou acabar com isso. Eu vou investir tempo na elaboração de um resumo que ele fique tão bem feito, tão bem bonitinho, organizado, que eu não precise mais ter o retrabalho de refazer. E que eu consiga revisar esse assunto para sempre. Resumir, revisão. Resumir, revisão. Acabou, gente. Os conteúdos, eles acabam, tá? Assim, é sério. Os conteúdos acabam. Teoria do crime acaba. Culpabilidade acaba. Os assuntos não são eternos. Então, assim, você, depois que você estuda, depois que você faz um bom resumo, é só revisar. O assunto acaba. Não, pode ter uma atualização ou outra, mas é algo pontual. Mas o assunto em si acaba. Às vezes a gente tem a impressão de que nossa, é muita matéria, muita matéria, muita matéria. É muita matéria porque você ainda não resumiu aquilo de forma eficiente. Por isso que é muita matéria. Então, assim, para quem trabalha, o que eu recomendo, assim, particularmente eu trabalho. Gente, se você tem 2 horas livres para você estudar, eu investiria 1h30 em questões e 20 minutos de revisão. 1h30 de questões, 20 minutos de revisão. Mais questões, porque você tem muito pouco tempo, você não tem como ficar vendo a videoaula, você não tem como ficar lendo grandes doutrinas, então você vai direto para as questões, resolve muitas questões, aprende com as questões, lê os comentários, anota de forma estratégica o que é importante e vai concluindo os temas, os assuntos pelas questões. E aí depois você vai cobrindo suas deficiências. Nossa, eu fui muito mal nas questões, eu errei muito, sei lá, vamos supor, prescrição. Então, vou ler esse capítulo de prescrição na doutrina. Leu, terminou de ler, resume e continua nas questões. Você vai conseguir identificar, através da resolução de questões, quais são as suas deficiências. Fato. Como encaixar cursinho no cronograma? Nas horas livres, estuda a matéria do cursinho ou avanço na disciplina? Eu não entendi muito bem. Deixa eu pensar, eu vou ler de novo. Como encaixar cursinho no cronograma? Normalmente, os cursinhos, eles têm uma programação deles de liberação de material. Então, você tem que adaptar à sua realidade. Vamos supor que o cursinho liberou um material que tem 120 páginas. Por mais que amanhã ele libere outro material, você precisa primeiro terminar esse de 120 páginas. Em quantos dias você consegue fazer uma leitura e um bom resumo desse material? Porque veja que você vai ter que revisar esse material. Eu acho que a gente tem uma mania, né, de fazer assim, de sempre estar fazendo um novo cursinho. Termina o ano, as pessoas já estão pensando qual vai ser o cursinho desse ano, qual cursinho que eu vou contratar. Tanto que existe muito marketing, né, início de ano, aquela loucura e todo mundo procurando um cursinho para fazer. E a gente entra num ciclo vicioso de fazer cursinho, todo ano cursinho. Você sempre tá voltando pra estaca zero. Eu já não sei o que é isso, eu já passei por essa fase aí. Então a gente fica sempre voltando. Você primeiro precisa dar um basta, né, nesse ciclo. Eu tive que dar, assim, honestamente falando, dá um basta. Fala assim, chega. Eu olhei pra mim e falei, chega. Eu não vou mais gastar com cursinho. Eu pensei, não vou mais gastar. Eu não tinha dinheiro mesmo, eu falei, não vou gastar mais. Não vou gastar um dinheiro que eu não tenho. E não vou mais ficar nesse ciclo. Não é possível que essas matérias não acabem. Elas acabam, gente. Então, assim, coloque o material do cursinho dentro da sua realidade. Seja consciente que você precisa construir um bom material de revisão.
aqui com vocês, aqui no perfil, o que eu faço? Qual é o meu trabalho? As pessoas olham e falam assim, você vende mapa mental. Não tô vendendo mapa mental, meu amor, tô vendendo tempo. Tô vendendo tempo, porque quando eu pego a lei de drogas e eu já resumo tudo da lei de drogas em 6 mapas, coloco lá o que é mais importante, 6 mapas, eu tô fazendo. O que eu tô fazendo por você? Eu tô falando, olha só vai para as questões, meu amor. Não precisa você sair lendo os PDF, as videoaulas de lei de drogas. Lê meus mapas e vai para as questões. Lê meus mapas e vai para as questões. Lê meus mapas. Ganha tempo. Luana, mas só que no meu concurso cai sentença em processo civil. E você ainda não tem mapa de sentença em processo civil. Então, esse assunto que eu não tenho, aí você vai ter que elaborar o seu resumo. Mas naquilo que eu já tenho, tu já risca lá da tua lista. Não preciso. Imagina que a gente está questionando em grupo, entendeu? E eu tô com essa função de o quê? Te dá tempo. Por quê? Porque isso que eu faço virou um trabalho. Então eu não faço mais que minha obrigação. Eu tenho que elaborar mais temas, mais mapas para fazer o quê? Chegar aqui e falar para você que trabalha, que tem pouco tempo, falar, olha só, desencana desses temas que eu já fiz. Vai pros outros, cara. Ganha tempo. Vai estudando aquilo que eu já não resumi. Então é esse meu trabalho aqui. É isso que eu faço. Não é só vender mapa mental, não. Isso nem tem graça. Se não fosse para ajudar, não ia ter nem graça. Por coincidência, eu estava fazendo meu cronograma agora há pouco. Tenho muita dificuldade de seguir. Então coloquei uma carga horária menor e 4 disciplinas por semana. Vamos lá. Caso da Fábio. Fábio, vou até virar aqui. Ainda sobre cronograma. Outra pergunta que eu sempre recebo. Quantas matérias por dia? Gente, isso aqui dá uma live só pra isso aqui. Mas eu vou tentar resumir pra vocês uma coisa que também é lógica. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, também chamado Resumapas, depois procurem lá. Edital sintetizado. Eu sei que às vezes é difícil fazer essas coisas sozinha. Mas eu quero que vocês pensem nisso aqui que eu vou falar agora. Só pensem. Opa, sintetizada. Pulei o ti, gente, tem nada não, tá? Me perdoem. Então vamos lá. No edital sintetizado você identifica, através de análise de provas anteriores, os temas que são mais cobrados dentro das disciplinas. Uma outra coisa. Dependendo do cargo, eu não sei qual é o seu caso, Fábio, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que você vai fazer prova para delegada. Você tem 5 grandes disciplinas no cargo de delegada que merecem a sua atenção. 2, 3, 4, 5. Constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação penal especial. Não tem nenhuma prova de delegado que não tenha essas 5 matérias. Sempre vai ter. Essas 5 representam, no mínimo, em qualquer prova de delegado, 60% a 70% da prova. Certo? Então, quando você tem em vista um cargo no qual você já sabe de antemão que essas 5 disciplinas, elas representam a maioria das questões, você começa por onde? Você começa por aqui. Luana, mas e medicina legal? E criminologia? Espera sair o seu edital para você ver, mas normalmente a quantidade de questões é menor. Então você deixa para estudar essas matérias com quantidade menor de questões um pouco mais perto, quando sair o edital. Você vai e estuda os temas principais, faz muitas questões. Mas o objetivo é matar, entre aspas, tá, gente? Porque hoje eu tô um pouco agressiva. Mas é eliminar as matérias que são mais importantes. Agora, outra coisa. Dentro de cada uma dessas matérias, por exemplo, dentro de constitucional, você acha que tudo é importante? Você acha que a banca vai cobrar tudo? Você acha que vai cair tudo de constitucional na sua prova? Não vai. Não vai, tá? Existem temas que caem sempre. E existem temas que certas bancas preferem mais do que outras. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você está estudando constitucional para prova de delegado, banca, CESP.
CESP ama cobrar direitos fundamentais. Você vai encontrar pelo menos 2 a 3 questões na sua prova de delegada sobre direitos fundamentais. E você acha que ela vai cobrar a letra da lei do artigo 5º? Não, ela não vai cobrar a letra da lei, ela vai cobrar jurisprudência e súmulas. É isso. Majoritariamente é nisso que ela foca. Ela não cobra a letra da lei. Aí você está estudando constitucional. Você vai estudar por onde? Você vai abrir o artigo 5º e vai ler? Para a CESP não é interessante. Para a VUNESP pode ser, mas para o CESP não. Você vai ler informativo e súmulas. Então você otimiza seu estudo, você consegue ter uma previsibilidade com base em estatística e probabilidade do que pode ser cobrado e como é cobrado. E como que eu sei isso? Porque eu resolvi mais de 1000 questões só sobre direitos e garantias fundamentais da banca CESP. E é isso. Qual é a meta? Qual é a meta aqui, né? Do meu lado. A meta aqui é resolver o máximo de questões de todos os temas prioritários. É conseguir identificar o que mais cai, como cai, o que a banca prefere. Entendeu? Só que, assim, às vezes a gente acha que o material ou o cursinho... É muito bom, gente, a gente pegar, assim, as pessoas e que já chegam com tudo pronto, assim, pra gente, tá? Mas eu tenho chegado a uma conclusão de que quem já passou pelo campo de guerra, quem já passou por isso, já tá provado, já... O que vier a mais é lucro, é bônus, entendeu? Eu tô na luta, eu tô aqui no campo da batalha. Então, assim, eu tenho um compromisso de fazer um material foda pra mim. Por quê? Porque eu estudo por ele. Então, eu tenho que ir bem na prova. Então, eu tenho que estudar para um material que realmente tem o que vai cair na prova. Então, por isso que eu faço um trabalho aqui super sério. Por isso que quando eu estudo pra valer. Por isso que eu resolvo muitas questões. Porque eu não tenho interesse em ficar enchendo linguiça no meu material. Até porque eu também quero ter tempo, eu quero ganhar tempo também na revisão, enfim, nos resultados. Então, quando a gente pensa em quantas matérias por dia estudar, vai depender do que, Luana? Vai depender da relevância que essa matéria tem dentro dentro da sua prova. Um outro ponto importante de analisar é o seu perfil. Sempre falo, gente, o seu perfil. Você pode falar assim, Luana, eu vou estudar uma matéria por dia. Testa, veja se você vai gostar. Tem gente que gosta. Estudei uma matéria por dia, não terminei um assunto. Aí no outro dia já estou em outra matéria, um novo assunto. No outro dia também. Eu não funciono assim. Eu preciso ir um bom tempo ali com aquela mesma disciplina, onde eu vou construindo raciocínio, eu vou entendendo, sem pressa. Aí depois eu troco por outra. De semana em semana eu troco de disciplina. Nossa, Luana, vai demorar muito. Depende. Eu não consigo ficar estudando de forma picotada. Eu gosto de estudar constitucional. Aí eu vou o constitucional, estudo. Na outra semana, penal. Na outra semana, na minha cabeça, que eu tô com pouco tempo para estudar, faz mais sentido, entendeu? Mas pode ser que na sua seja melhor todo dia. Tá errado, tá certo? Não tá. O certo é aquilo que funciona com você. O certo é o que funciona com você. Então você tem o que quê? Experimentar. O que eu tô falando aqui é apenas lógica, é coisa lógica. Não tô falando nada novo. É coisa lógica. Se você pega, por exemplo, uma prova onde você sabe que direito civil, processo civil, juntos, os dois, são 30% da prova, né, para quem faz para magistratura, às vezes vem 15 questões de civil, 15 de processo civil. São 2 matérias muito importantes para a sua prova. Então, dentro desse universo de 15 questões, que assuntos a sua banca prefere? Aí você tem que analisar com base no seu cargo. Lá no YouTube eu ensino como fazer o edital sintetizado, tá? Sério? Vejam e experimentem. Agora, deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando, gente. Peraí. Qual a melhor maneira de fazer questões antes de ler o conteúdo ou após estudar? Antes de ler. Parece meio louco, mas experimentem. Sabe por quê? Quando você já resolve as questões antes,
você consegue saber e identificar o que é que cai, qual é a fonte. Quando você vai fazer, por exemplo, questões sobre conceitos de Constituição ou sobre classificações das Constituições, ou então sobre concepções da Constituição, um exemplo, você vai fazer questões sobre isso. Você acha que vai cair letra da lei? Não. Você acha que vai cair jurisprudência nisso? Não. Então, nesses assuntos, o que vai cair? Doutrina. Vai cair a doutrina. Então, você resolve as questões, você faz um modelinho, um resumo. E se ficar alguma dúvida, você vai na doutrina e lê o capítulo pertinente sobre aquilo, apenas aquele capítulo. Ah, Luana, por exemplo, você vai estudar a ordem social, meio ambiente, da educação, da previdência, aquela parte final lá da Constituição. Sempre aparece uma questão daquilo nas provas, dá até raiva. Aí você tá em casa, né, e fala assim, nossa, vou pegar o Pedro Lenhas e vou ler 200 páginas do Pedro Lenhas só falando sobre essa parte. Aí quando você vai na prova e você resolve questões em casa, você identifica que as bancas, né, nesse caso até unanimidade, elas vão cobrar a letra da lei, a letra da Constituição. Então, antes de você ler as 200 páginas do Lenza, vai ler lá os artigos da Constituição, porque é bem decoreba e as bancas copiam e colam aquilo. Então, vocês estão entendendo que, tipo, você tem que saber, não basta você saber o que é mais importante. Você tem que saber o que é mais importante, você tem que saber por onde estudar o que é mais importante. Você vai estudar pela doutrina, pela lei, você vai ler os informativos, o que você vai fazer? Entendeu? Mais ou menos isso. Se for do material de estratégia, o assunto é eterno. Concordo. Qual a sua dica para a gente conseguir cumprir o cronograma? Começar sempre por pouquinho. Fábio, sempre dentro da sua realidade. Não começa com nada que seja inatingível. Então vamos supor, você vai começar a experimentar a resolução de questões. Não precisa começar resolvendo 40, resolve 15 questões por dia. Seleciona as questões por assunto. Eu já falei isso aqui pra vocês. Não mistura os assuntos. Pega o assunto do dia e pensa assim, nossa, hoje eu estou estudando, por exemplo, você vai falar assim, Luana, no meu cronograma tá direito penal hoje. Legal, Fábio. E qual é o assunto que você vai estudar hoje? Ah, Luana, hoje eu vou estudar aplicabilidade da lei penal. Aí eu vou te perguntar. Fábio, mas por que você vai estudar a aplicabilidade da lei penal? Ah, Luana, porque eu analisei provas anteriores para o meu cargo e eu identifiquei que a aplicabilidade da legislação penal, da lei penal, tem uma grande incidência nas provas do meu cargo. É muito importante. Pô, Fábio, show de bola. Aí você fala assim, eu selecionei aqui da minha banca 20 questões sobre a aplicabilidade, né? Melhor, aplicação da lei penal. Muito bom, Fábio. Então vamos resolver as questões. Aí você resolve as 20 questões. Fica ali com o código pertinho de você. Então aquilo que for letra da lei você vai marcando. Aquilo que for bem teórico você vai fazendo pequenos resumos. Ao final você vai olhar para as suas anotações. E eu vou perguntar, Fábio, após 20 questões, o que foi que você sentiu? Ah, Luana, eu senti, um exemplo. Eu senti que a banca cobra muito sobre a parte da letra da lei que diz respeito à lei penal no tempo, no espaço e sobre as teorias também aplicáveis nesse caso. Parte de doutrina, Luana, é sobre essas teorias da atividade e da ubiquidade. Parte da letra da lei é sobre a aplicação, quando que é, como é, sobre o cumprimento da sentença no estrangeiro, sobre o cumprimento da sentença estrangeira. Então, Luana, eu já entendi que existe uma predominância da letra da lei e alguns pequenos conceitos teóricos da doutrina. Pô, Fábio, show de bola! Então você já percebeu isso? Legal! Então você vai montar um resumo esquematizado, assim, bem bonitinho, do artigo 1º ao 13, lá do Código Penal. Você vai destacar as palavras-chave. E com relação às teorias que foram cobradas,
Monta aqui um esqueminha sobre essas teorias para você nunca mais esquecer. Montou seu resuminho? Manda aquilo lá para revisão. Sabe quando você vai ter que estudar isso de novo do zero? Nunca mais. Você vai lá e vai revisar, vai lá e vai revisar. Risca o assunto e mantém a revisão. E os simulados? No outro dia, Luana, hoje eu vou estudar... Tô dando um exemplo, tá, Fábio? Tô usando você como exemplo. Luana, hoje eu vou estudar controle de constitucionalidade. Aí eu pergunto, Fábio, por que você vai estudar controle de constitucionalidade? Luana, porque eu vi que esse assunto caiu várias vezes nas minhas provas anteriores para o cargo que eu quero. Então é um assunto muito importante. Pô, show de bola, Fábio. Então seleciona aí questões da sua banca sobre controle de constitucionalidade. Gente, estou sendo bem didática aqui mostrando como que deve ser. Você tem que entender uma coisa que é verdade, sério. Você tem que estudar e pensar por que você está estudando o que você está estudando. Começa por aí. Por que você está estudando esse assunto? Por quê? Por quê? Ah, porque o cursinho mandou. Você está confiando em terceiros. Que tipo assim, gente, que terceiros que já passaram, que já estão com a vida feita. É a sua vida, é o seu futuro que está em jogo. Nem sempre os outros vão ter compromisso com o seu futuro. E assim, dane-se, entendeu? Mas você tem que ter compromisso com o seu futuro. Você tem que entender por que você está estudando um assunto X e você está ficando horas ali estudando um assunto X. Por que você está estudando esse assunto? Por que você está lendo assunto X na doutrina? Será que realmente esse assunto é cobrado? A doutrina cobre, melhor, a doutrina cai nas questões desse assunto? Você nunca se perguntou sobre isso? Eu sempre me pergunto. Porque eu não tenho tempo a perder, entendeu? Tipo assim, eu fico muito chateada quando eu vejo que a gente perde tempo com algumas coisas. Cheguei, mais dicas depois da Holanda. Eu tô fera. Há uma dificuldade enorme em distribuir todas as disciplinas nos dias da semana e nas poucas horas que você tem para estudar. Sibeli, então você vai disciplina por disciplina. Você vai estudar toda semana uma disciplina. Gente, quem tem esse problema, não consigo colocar uma disciplina por dia, não consigo colocar. Você vai disciplina por disciplina. Você só precisa ir. Sabe o que a gente às vezes tem uma paranoica? A gente tem uma paranoica de que assim, nossa, mas aí eu vou parar. Você não vai parar. Você vai evoluir disciplina por disciplina. Fica uma semana com penal, outra semana com constitucional. Organiza o teu ano por semana. Essa semana eu vou estudar constitucional, essa semana penal, essa semana... Pronto, talvez por semana você vai conseguir, ao final de cada semana, você avalia tudo que você estudou, onde você evoluiu, pararará, vai eliminando lá do seu edital os temas que você já estudou. Nova semana ou nova disciplina. Você tá parada? Claro que não, você tá avançando, mas no seu tempo, no seu ritmo, tá? Experimenta por semana. Eu trabalho, estudo, chego em casa 1h. Meu Deus, não consigo organizar meu horário. 1h, ó, Cristina, a gente tem que... Não sei nem o que dizer, né? Que horas que você acorda? Que horas que você acorda pra trabalhar? Teríamos que verificar como é que tá na tua semana. Se for impossível durante a semana, talvez em pequenos intervalos do seu trabalho. Ou quem sabe aproveitar bastante o final de semana. O importante é você caminhar, tá? Não é porque é impossível, é difícil, não, nunca vou conseguir. Você tem que caminhar, evoluir, mas no seu ritmo, dentro da sua realidade, tá? Principalmente isso. Manda um beijo pro Danilo, Damião e Maria em Caldas Novas. Miguel, esse pessoal de Caldas Novas, eu vou acabar indo aí, hein? Um beijo, então, para Danilo, Damião e Maria. Beijo. A maioria do que cai em prova é letra de lei? Sim. São materiais, são poucas das exceções do mercado que realmente se encaixa na realidade de quem trabalha. Ah, tá. Sim, verdade. Eu às vezes fico pensando assim, que eu queria que existisse alguém igual a mim, mas que não fosse eu. Entenderam? Não, né? Tipo assim, eu queria que tivesse uma pessoa que fizesse o que eu faço, mas que não fosse eu. Aí eu seguiria ela e compraria dela. Entendeu? Eu queria.
mas não tem. Vamos lá. Jurisprudência, doutrina, costumes. Boa noite. Muito boa análise. Muito bom, isso. Entendi. Top, verdade. Isso, nós estamos. Como organizar conteúdo para estudo? Já tô falando aqui. Você acha que estudar por ciclos é mais rápido? Eu não sei se seria chamar de ciclo. Eu não conheço essa metodologia. Mas o que eu posso falar é que estude dentro da sua realidade. Se você está testando há um tempão, por dia, uma disciplina diferente, você não está conseguindo, experimenta colocar uma disciplina por semana, ou de 3 em 3 dias, enfim. Você tem que começar a testar coisas diferentes, entendeu? O que não quer dizer que você esteja errado, ou que você não vá ser aprovado. Você tem que apenas trabalhar dentro da sua realidade. Isso que é o mais importante, trabalhar dentro da sua realidade. 2 por dia. Se tiver o dia todo livre, pra quem trabalha, eu acho maluquice, entendeu? Tipo, como que você vai estudar 2 disciplinas por dia em 2 horas? Difícil. Olha aí o Rafa. Beijo, Rafa, pra você, solidificando o conhecimento. Isso. Me matava de estudar teoria e sempre me lascava. Depois comecei a estudar prioritariamente por questões. Passei para analista do TJPE. Tá aí, ó. Já vai ser eu falando aqui, viu, gente? Olha, parei de me iludir. Aceitei que eu tenho que resolver questões. Treinei, fiz 10 mil questões e passei para delegado. Vai ser assim, Deus me usa. Estou acompanhando. Lu, estou no quarto de Direito. Como você estudava na faculdade? Revisa por dia a matéria com o professor e nos fins de semana como faz? Você quer ouvir a verdade, Hélida? Você quer ouvir a verdade? Você quer ouvir a verdade? Falar a verdade. Eu sempre trabalhei, desde a faculdade. E o que eu fazia? Eu anotava tudo que os professores falavam, porque na prova eles queriam ler o que eles falavam. Na banca, no concurso, é a mesma coisa. Você pode ter a melhor ideia do mundo, você pode ser um gênio. Você pode ser um gênio. Mas você tem que falar o que a banca quer ouvir. Entendeu? Então, assim, quando a banca coloca a letra da lei, não adianta você ficar lá procurando pelo em ovo. É letra da lei, meu irmão. Tu tem que memorizar esse negócio. Ah, mas eu sou contra porque tá tendo uma discussão lá no STF, no STJ, dane-se. Você tem que responder o que eles querem. O que eles querem. Na faculdade, mesma coisa. Como é que eu fazia? Eu anotava tudo que o professor falava e aí eu lia meu caderno. Então, Ana, como foi que você passou na faculdade? Eu lia no meu caderno. E desde a faculdade eu dava meu caderno pros outros, que também passaram porque liam o meu caderno. É isso, gente. A vida é como ela é. Triste, né? Mas é a verdade. Tô aqui e trago verdade porque eu não iludo ninguém. Constituição é letra da lei na maioria esmagadora. Corretíssimo, corretíssimo. Vão ler a lei. Não tenho dinheiro, Luana... Não, às vezes as pessoas... Gente... ficam com os mimimi. Ai, que eu não tenho dinheiro pra pagar coisinha, que eu não tenho dinheiro. Fala assim, abre o site do Planalto. Começa por aí, né? Tu tem o celular. Abre o site do Planalto. Vai ler a Constituição. Ah, Luana, mas vai ler, confia em mim. Vai ler a Constituição. Vai ler o Código Penal. Vai ler. Lê. Resolve questões. O único investimento que eu acho que concurseiro tem que fazer é no que é concurso e não é publicidade, eles não me dão nada. Eu até marco eles aqui e eles cagam pra mim, então também tô nem aí. Mas realmente é o único investimento, eles podem ser snobs, não tem problema. Mas é o único investimento que você tem que fazer é no site de questões, porque você tem que resolver questões. E eu não tô falando 5 questões por dia não, minha gente, eu tô falando é muita mesmo. Resolve umas 30, umas 40. A minha meta é 100, né? Mas eu tô trabalhando e tá muito difícil manter essa meta. Mas eu tento fazer pelo menos 100 por semana, 150 por semana. Tem que resolver muitas questões. E ler a lei. Tá bom? Uma coisa ou outra você vai ler na teoria, mas nada que um Google não te atenda. Sendo bem honesta, gente, se você não estiver estudando pro MPF, que eu acho que seria a única exceção aqui, de resto é mamão com açúcar. Isso para a primeira fase, na discursiva e prova oral, como se fala. Olha só, quando você... Eu era também uma dúvida que eu tinha. Mas, assim... Eu era preconceituosa, tá? Eu tô falando aqui, gente. Mas quando eu comecei e me falaram isso, eu ficava assim, que ridículo. Claro que não. Vai ter que fazer uma questão discursiva, e aí? Vai ter que fazer uma prova oral, e aí? Cada fase é uma fase. Mas uma coisa é certa, se você consegue hoje,
Se você consegue hoje passar na primeira fase de um concurso, você já tem uma base muito boa. Pelo menos em termos de conhecimento da legislação, da letra da lei. Ninguém passa. Não acha que porque você vai dominar a letra da lei e... Caraca, já vou passar logo. Não, vão ter algumas coisas que você vai estudando. Porque depois que você aprende a lei, pensa assim, ó. Para pra pensar. Meu tempo aqui tá acabando, mas vamos lá. Para pra pensar num plano ideal, onde você já conhece bem e domina bem a Constituição. Você conhece bem o Código Penal. Você conhece bem as legislações penais especiais. Você sabe as penas. Você sabe as causas de aumento. Você sabe as frações. Imagina que no plano ideal você já sabe. Onde a letra da lei já não é mais um problema para ti. Porque pode colocar lá as questões, você vai acertar todas. Imagina esse cenário. Num cenário onde você já tem o domínio da letra da lei, você pode pegar uma doutrina e você vai ler por hobby. Você vai ler de diversão, cara. Por quê? Porque você já conhece a lei. Você já tá ali, ó, ou batendo no corte, ou ultrapassando. Quando você já tá nesse nível, você pega aí um Kleber Masson e você vai ler na esportiva, assim, primeiro capítulo, terminei, segundo, terminei. Você vai lendo e as coisas vão até fazer mais sentido na tua cabeça, porque tu já vai ter domínio ali da lei, entendeu? Então você vai lendo e vai aprendendo sem essa pressão de, meu Deus, tenho que me preparar agora pra discursiva, pra oral. Quando o cara chega no oral, pode falar aí, gente, pode falar com os aprovados. Eles falam dos assuntos de uma forma muito natural. Você senta com ele e vai falar assim, vamos falar sobre o princípio da insignificância. O cara, ele já sabe todos os requisitos, quando tem que aplicar, quando não tem que aplicar. Por quê? Porque também cai lá na primeira fase, princípio da insignificância. E o que cai, Luana? Cai informativo. Cai jurisprudência. O cara já viu que cai isso, então ele já leu, já releu. Então, quando cai isso numa discursiva, quando cai isso numa prova oral, cara, ele já tá careca de saber. Que ele já viu tanto nas questões que ele já tá careca. E os comentários, tem comentário que, dá de 10-0 em muitos capítulos de doutrina. Então, assim, isso é mito. Se eu me preparar só pra primeira fase, não vou me preparar pra segunda nem pra fase oral. Mito. Se você consegue acertar 80% de uma prova, 80% ou mais de uma prova objetiva, queridinho, você tá com base muito boa, tá bom? Fica a dica aí. Paz. Delegado, por exemplo, quase totalidade está até o artigo 144. Eu já resumi, gente. Esse artigo, ele tá todo resumidinho lá no meu mapa mental, lindinho, sobre segurança pública. Tá lá. Todas as funções da PF, da PRF, da Polícia Militar, da Polícia Civil, tudo bonitinho. Quando cai na questão, cai tudo que tá lá. Do mesmo jeitinho. Olha, fiz exatamente isso. Fiz por semana e senti que rendeu bastante. Olha a Grazi aí, ó. Faz. Se não tá conseguindo todo dia botar um monte de disciplina, bota por semana. Você vai devagarzinho no seu tempo, Não tenham pressa que vai dar certo. Outro grande problema, conteúdo sem revisar. Para tudo e revisa e depois continua, com certeza. Gente, revisão é muito importante. Sério. Eu sei que é legal avançar nos conteúdos, é muito massa, é legal. Mas também você estudar e sair esquecendo tudo que tá estudando não tem graça. Então, coloque pelo menos um dia. Eu coloco os sábados, nos finais de semana, eu costumo ficar revisando. Então, foi o melhor caminho que eu encontrei. Eu não consegui aquele ciclo de 24, de não sei quantas horas. Gente, eu sou muito simples. A pessoa já vem querendo que eu bote lá um ciclo em 24 horas, faz isso, preenche tabela disso. Se você perguntar, Luana, você tem um cronograma aí? Não tenho. Meu cronograma é aqui, na minha cabeça. Eu penso, falo, essa semana eu vou continuar com o Constitucional. E eu vou. Começa a outra semana, eu vou pra penal. Outra semana, legislação penal especial. Não tem tabela, eu detesto tabela, eu detesto, sabe? Eu sou todo problemático com essas coisas. A pessoa pede pra ficar fazendo lista, ficar fazendo isso, eu falo assim, gente, para com isso.
Não gosto. Então, assim, é meu jeito. A pessoa não pode me condicionar a isso. Luana, faz lista disso. Aí todo dia você faz isso. Faz lista daquilo, tabela disso. Meu irmão, não dá. Eu falo assim, cara, eu não funciono, eu sou diferente. Eu não funciono assim. Se o mundo inteiro funciona com tabela, com isso, eu não funciono. Entendeu? Eu sou espontânea. Então tem que ser na minha espontaneidade. Ah, Luana, então você nunca vai passar por causa disso? Claro que não, gente. Passa quem é robótico e passa quem é espontâneo, que nem eu, que vai vivendo, entendeu? Poxa, me deixa. Eu não vou botar essa live no YouTube, não. Tô muito honesta. Hoje eu tô muito honesta. Mantém as revisões nos finais de semana. Simplifica, tá? No final de semana você bota lá, não vou estudar nada novo. No final de semana eu vou só ler meus resumos. Lê seu resumo, vai fazer um simulado, vai tomar um café. Hoje eu fui no aulão do Zuc aqui em Brasília, muito top, mas cheguei em casa agora, morta. Com o Zuc é isso, meu amor. Eu sei quem é isso, que eu já fui no aulão dele, mas é muito importante viver essas experiências. Parabéns, parabéns, foi guerreira. Ah, tá. Verdade, assino que concurso também. Assinei que concurso, meu Deus do céu. Peraí, gente. O ideal é começar por... Não, o ideal é começar por onde você quiser, não precisa ser por constitucional, tá? Apenas verifique quais são as matérias mais importantes para sua prova. Ainda bem que estou conhecendo uma pessoa assim. Vocês estão rindo, gente. Mas depois eu vou ser criticada aí. Porque eu não tô ensinando vocês a fazer tabela, a não sei o quê. Entendeu? Eu sou assim. Entendeu? Eu sou assim. Então, vamos lá. Com relação a resumos e mapas mentais, o que eu acho importante é exatamente você saber isso. Você ter uma noção do que a sua banca gosta de cobrar no seu cargo, pro cargo que você quer. Por quê? Porque se você sair resumindo tudo, vai ser bom? Depende, né? Você quer ser bom pra quê? Às vezes a pessoa vai resumir tudo. Ah, não, mano, porque eu quero... quero substituir o Habib. Tá bom, então você vai, filho. O Habib levou 300 anos pra ser quem ele é hoje. Aí a pessoa quer, né, como concurseiro, ultrapassar o Habib. Pois vai, meu filho, vai lá. Então, assim, eu sou mais objetiva. O que é mais importante? Estudar o que mais cai, dominar o que mais cai. Se você não está dominando nem o que mais cai, como que você vai sair estudando o que menos cai? Então, assim, gente, fica aí a reflexão. Meu tempo está acabando aqui. Passa quem estuda e resolve questões até a bola dos olhos explodir. Até a bola dos olhos explodir. Concordo. Tá aí, gente. Abraão trazendo verdade. Ainda bem, gente, que eu tenho vocês. Que vocês me entendem, entendeu? Já não consigo seguir tabela. Não, meu... Sabe o que eu acho, Jennifer? Jennifer, amiga, eu acho que nós temos que nos aceitar, entendeu? Nós somos destabeladas. Eu não consigo de tabela, não, gente. Não gosto. A pessoa chega pra mim mandando tomar, por exemplo, qualquer coisa assim, tomar remédio todo dia, tomar. Cara, não dá pra mim, entendeu? Não dá. Eu sou espontânea. Eu sou uma borboletinha, tá ligado? Seleção de questões somente para o cargo almejado, você filtra? Não! Olha só, gente, você só vai filtrar para o cargo almejado quando você quer saber quais são os assuntos mais cobrados dentro daquele cargo. Lá no YouTube eu expliquei direitinho no vídeo de edital sintetizado. Então você só resolve questões do seu cargo quando você quer analisar quais são os temas mais importantes para aquele cargo. No estudo, na vida real, quando você for estudar o assunto, você só vai filtrar pelo nível de escolaridade. Então, por exemplo, nível de escolaridade de delegado é o quê? Nível superior. Então você vai colocar lá inquérito policial, que é um assunto muito importante, banca CESP, vamos supor que é a sua banca, nível de escolaridade, nível superior. Apareceu lá, Luana, 300 questões. Minha filha, o céu é o limite. Começa a resolver essas questões aí até o seu olho explodir. A gente é sábado.
beijo pra vocês. Entendeu, Sibeli? Te respondi? Ah, Luana, vamos supor, você começou lá a resolver questões. Tem outra coisa também. Por isso que, cara, eu não gosto dessas coisas mas cristalizadas. Vamos supor, você tá lá resolvendo questões de inquérito policial. Aí você tá lá, feliz da vida, né? 300 questões pra resolver. Aí você começa a resolver e você tá errando muito. Você vai desistir depois de 20 questões se você tá errando muito? Não, você tem que continuar. Então você vai continuar até você começar a acertar, começar a entender o que está sendo cobrado, começar a perceber o que a sua banca gosta. Então vamos supor, você precisou de uns 3 dias para ficar só com inquérito policial. Aí você olha pra mim e fala assim, nossa, Luana, mas eu tô perdendo mó tempo. Eu falo, cara, pô, eu já peguei prova de delegado com 4 questões de inquérito policial. 4, só sobre inquérito policial. Tu não tá perdendo tempo. Tu tá ficando muito boa num assunto que é de altíssima prioridade para sua prova. Então, dane-se quanto tempo você vai levar para absorver esse assunto. Foca em absorver o assunto. Entendeu? Amo você. Resumir os assuntos mais cobrados em muitas questões. Exatamente. Olha só, eu vou dizer outra coisa pra vocês. Esse negócio tá ficando conhecido, viu? Esse negócio de você analisar, editar, de você ficar esperto. Vocês acham que as notas de corte estão subindo por quê, gente? Por quê? Você acha um tempo atrás, até quando eu comecei a fazer prova de concurso, não tinha isso de nota de corte na casa de 80, não, gente. Tinha não. Pessoal, essa nota de corte, 70, 71. Hoje é tudo de 80 pra cima. Então, assim, a galera tá ficando esperta. Eu tô aqui, gente, ajudando vocês, dando umas dicas aí que tem gente que cobra horrores. Eu tô aqui dando de graça. Mas aí, também ninguém dá nem valor, mas tudo bem. Simplifica. Não inventa muito. Tabela pra revisão, ninguém merece. Quero não. Olha só. Manda um alô pra Crato. Um beijo pra Crato. Respondido, até o olho explodir. Isso aí, Sibeli. Vou pra cima. Eu filtro o cargo também. Coloco área policial. Aconselho não filtrar por área de atuação? Aconselho, vou delegada. Faz um teste. Você vai ver que não existe outro mito. Tem muita diferença na cobrança de um assunto, de um cargo para outro. Nem sempre, tá bom? Dependendo da banca, elas repetem até a historinha. Lá na prova de juiz, elas repetem na prova de delegado. Eu já vi. Então é por isso que eu tô te falando. Na prova de analista, cai a mesma coisinha que caiu na prova de delegado. Então, mito. Resolva por cargo, por nível de escolaridade. Um alô para Barro, no Ceará. Como conciliar a faculdade com estudos? Uma coisa de cada vez, tá? Mas se você quer concurso, já aconselho fazer. Vai fazendo as provas, mas não se mata porque você tem que passar na faculdade, tá bom? Então, né, equilíbrio. Luana, como você filtra as questões? Na hora de estudar, eu filtro banca, nível de escolaridade superior e o assunto, disciplina e assunto do dia. Nossa, estava conversando sobre isso hoje. Não está dando nem para pegar a prova muito antiga para ter mais base. Exatamente. Gente, honestamente, Jennifer, prova de 2013, 2012 para trás, esquece, galera. Mudou muito. Então, assim, não cai mais. Essas pessoas falam assim, faz um mapa mental, aí bota lá, limp. Não cai mais limp não, meu amor. Não cai mais limp não. Não vai cair lá na prova uma jurisprudência bem maluca sobre o princípio da legalidade, outra jurisprudência sobre o princípio da publicidade. Tenho que me despedir de vocês, eu sei que tá maravilhoso. Estou adorando. Eu utilizo o que concurso? Eu ainda utilizo, tá? É o meu site predileto. Então pronto, vamos lá e me mantenham informados da evolução de vocês. Obrigada por estarem aqui. Tenho que ir, acabou-se, tô triste, mas tenho que ir, tá? Adoro conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live sincera, tá bom? Então, agora eu vou estudar, gente. Fiquem com Deus. Um beijo, que por aqui vai ser legislação penal especial hoje, tá? E ainda vou revisar. Oh, meu Deus. Então fiquem com Deus. Já acabou. Que triste. Mas, enfim. Obrigada, pessoal. E qualquer coisa me chamem nos directs que a gente vai conversando.
Beijo, tchau, tchau.